Muito bem, vamos dar seguimento ao curso de Introdução à Engenharia de Telecomunicações. Eu sou o professor Rodrigo Porto Cavalcante, da Universidade Federal do Ceará. No final da aula passada, nós falamos sobre a escrita de relatórios técnicos, alguma coisa que vocês vão se deparar já no curso de graduação em vários momentos, na realização de trabalhos, de disciplinas, relatórios de experimentos e certamente também na vida profissional. Parte importante de qualquer relatório ou de qualquer documento técnico são as referências bibliográficas, ou seja, o conjunto de fontes que você consultou para compor o seu documento. O seu documento ele vai ser composto de algumas partes que são autorais, ou seja, são criações suas, resultados que você obteve, conclusões que você obteve, mas vai ser também composto de consultas feitas a outras fontes, em que você vai buscar definições, você vai buscar citações literais, né? Como se fossem a reprodução de um texto de uma pessoa, de uma fala de uma pessoa, de um livro-texto que dá uma definição que você prefere, inclusive, transcrever literalmente, assim como também de dados, informações pontuais que você busque e que você insira em meio ao texto que é da sua própria criação. Então é importante a gente distinguir essas situações, né, e entender a importância das referências bibliográficas para que quem for ler o seu relatório, seja no sentido de avaliação, seja no sentido de compreensão, entenda exatamente o que é uma informação ou uma conclusão de caráter pessoal seu e aquilo que você foi buscar de informações para compor essa conclusão. Né? Então, sempre que você inclui texto literal, né, você precisa de uma referência bibliográfica. Ou seja, você está transcrevendo literalmente uma passagem de um outro livro, de um website, uma fala gravada de alguém que você está transcrevendo. Né? Também quando você inclui um conceito ou uma informação específica obtida em outra fonte. Aqui você está fazendo uma referência mesmo, né? O que a gente chamaria de uma referência, está referenciando essa fonte, dizendo que você obteve uma informação ou você obteve um conceito. Né? Esse conceito não precisa ser traduzido, transcrito literalmente, você pode escrever com as suas próprias palavras, mas ainda assim, em essência, você foi buscar esse conceito naquela fonte. Né? Tá? Então isso é o que a gente chama de referência propriamente dita. Né? E também você forma uma opinião ou uma tese a partir de uma consulta de várias fontes. Você lê várias fontes, né? Vários livros, vários websites, você vai formando uma ideia, você escreve essa ideia, e nesse caso você não opta ou não consegue identificar especificamente qual é a contribuição de cada uma dessas fontes, você prefere listar todas as fontes conjuntamente, né, e dizer, olha, esse texto aqui é o meu texto, o conjunto de fontes que eu pesquisei foi esse. Essas opções elas não são mutuamente exclusivas. Tá? Você, no mesmo texto você pode ter citação literal, você pode ter referência bibliográfica e você pode ter também uma lista de bibliografia consultada. Essas coisas são compatíveis umas com as outras. Tá bom? Então vamos ver aqui alguns exemplos que vão ilustrar no caso de um relatório sobre o tema de inovação tecnológica. Então, o trabalho desse aluno, o trabalho que eu orientei, ele ia escrevendo assim: a inovação é vital para o sucesso de qualquer negócio. É uma afirmação que ele está fazendo, né? Mas antes de ser aplicada na empresa, é preciso compreender o que é, por que é importante, como ela se aplica a diferentes áreas do negócio, áreas de negócio. Então, ele diz que é importante a inovação, mas antes de aplicar, né, ele diz que quem está querendo aprender inovação precisa compreender o que é inovação, por que ela é importante e como se aplica. Tá? Então, o que ele opta a fazer em seguida? Ele tem uma referência que ele considera relevante, que é um livro desse autor Bessan, tá? Chamado Inovação e Empreendedorismo. São dois autores, o Bessan J e o Teed J. Né? O Bessan é o último nome normalmente, né? Se coloca o último nome, vírgula inicial, abreviada.
depois vem o título do livro, depois vem, pode-se colocar a cidade onde está situada a editora, depois a editora, Bookman, e o ano 2009. Então essa parte que está em azul aqui é o que você escreveria no final do seu relatório, identificando, tá, o que ele colocou aqui, ó, segundo Bessan 2009. Né? O Bessan é o nome do autor e ele coloca entre parênteses o ano, e você iria lá no final encontrar exatamente, ó, Bessan 2009. Então você sabe que esse trecho que ele coloca na sequência aqui veio dessa referência, tá certo? E aí, veja, da maneira como ele colocou aqui, ele faz uma indentação, né? Ó, ele faz uma indentação aqui, diminui a fonte e, da maneira como ele colocou aqui, fica subentendido que o que vem a seguir nesse parágrafo é a transcrição literal do que está lá no livro do Bessan. Tá? Então ele começa, a palavra inovação vem do termo latim innovare, que significa fazer algo novo, e vai. Então ele tira um parágrafo inteiro do livro do Bessan, coloca no trabalho dele. Isso está errado? Não, isto não está errado, desde que ele adote um formato de identificação desse procedimento. Tá? E essa aqui é uma maneira muito comum de se fazer esse tipo de identificação de transcrição literal, com essa indentação, redução de margem, porque é como se ele estivesse dizendo, esse pedacinho aqui não é meu, né? é do Bessan. Tá? Então não tem nada demais. O que ocorre muitas vezes, que existe um problema hoje grave, é a pessoa simplesmente, por má fé, ou por preguiça, ou por desconhecimento, ela vai escrever esse parágrafo aqui, tá? Com a mesma fonte e na sequência desse texto aqui do parágrafo inicial, sem citar o Bessan. Então, quem estiver lendo o seu relatório vai ler esse parágrafo e interpretar que essa é uma construção sua, uma construção original sua. Tá? E aí você tem um problema realmente de plágio, né? que inclusive tem se espalhado muito e é problemático. Né? É muito problemático. Então, não é proibido citar, transcrever trechos literais de um livro, de um website, enfim. Tá? Apenas você precisa fazer a devida identificação do que nós chamamos então de citação literal. Num outro ponto do trabalho, ele diz assim, de acordo com W. Epstein Shelton, 2007, a inovação pode ser visualizada como um fluxo de ideias que se inicia por uma bolha de ideias, sejam radicais ou incrementais, e termina em volume enxuto, e aí vai, né? Um grande volume de ideias é criado, etc. E ele termina o parágrafo. Aqui veja que é um pouco diferente. Ele fala, de acordo com W. Epstein Shelton, 2007... Na sequência, ele não fez aquilo que ele fez no slide anterior. Ele não quebrou parágrafo, ele não botou 2 pontos, né? Ele não identou, ele não diminuiu fonte, ele simplesmente seguiu escrevendo. O que é que a gente depreende disso aqui? A gente depreende que o que vem na sequência, que é o resto desse parágrafo aqui, é uma construção com palavras suas das ideias que estão nesse livro. Você lê o livro, né? Esse livro tem uma forma de visualizar a inovação, ele descreve uma forma de visualizar a inovação, tá certo? Você leu, achou interessante, absorveu essa ideia e escreve com as suas palavras, né, exatamente como é que é essa visualização proposta por W. Epstein Shelton. Tá? Então, a transcrição não é literal, mas fica entendido que você está escrevendo com as suas palavras a ideia de um outro autor. Tá certo? Aqui embaixo está a referência que você encontraria lá no final do seu relatório, né? E você identificaria aqui pelos 3 autores, né? E pelo ano a referência que foi citada, né? Para esse conceito aqui de bolha de ideias, né? Veja que quando ele coloca entre parênteses, aqui, desculpa, entre aspas, né, bolha de ideias, provavelmente aqui, só nesse ponto, ele pegou um termo, né, ipsiliteri lá
do Dávila, tá? Mas, em essência, é um parágrafo que ele escreve com as suas próprias palavras. Então, isso é uma referência bibliográfica, tá certo? E diferente da anterior. E como eu já falei, você pode lançar mão de todos esses tipos de citações, de referências bibliográficas para compor o seu texto. Outra forma de citar você pode citar sites da web também, tá certo? Aqui ele escreve que uma grande promessa que Elon Musk tem feito é que seus carros serão autônomos em 2018, né? Coisa que, bom, nós estamos em 2021, né? Não aconteceu bem assim, né? Mas o ponto aqui não é esse. Aí ele fala mais, a empresa lançou seu sistema de piloto do sistema automático no final de outubro de 2015 e Musk afirmou que sua equipe está tratando o assunto com alta prioridade. Bom, essa última frase aqui, tá, do parágrafo, começando aqui, indo até aqui, né, você está escrevendo também com as suas palavras, você está descrevendo um fato, que a empresa lançou um sistema semi-autônomo no final de outubro de 2015, ou seja, você está apresentando aqui, nessa frase, uma informação muito específica, né? É uma informação factual, que isso aqui ocorreu no final de outubro de 2015. Né? E também teve ainda a afirmação adicional aqui do Elon Musk. Né? Tá? Então, novamente, se você está afirmando isso com tanta propriedade, você deve ter pegado isso de uma fonte, a não ser que você tenha entrevistado o Elon Musk diretamente. Né? Mas normalmente você pegou de uma fonte, por exemplo, aqui desse site Tech Insider, né? Aí ele coloca Tech Insider, o título da matéria lá, da notícia, coloca o link, né? E diz o acesso, ou seja, a data em que foi acessado esse link e o ano em que foi publicado. Você pode até colocar, além do ano, pode até colocar a data mesmo da publicação da página. Quando é que essa página foi ao ar pela primeira vez? Ela foi publicada pela primeira vez. Tá? Esse aqui é o ano de publicação e aqui é a data de acesso. É importante ter essas duas informações, tá? Tanto a época da publicação, como também a data que você fez o acesso para obter essa informação. Páginas da web, né, diferente de livros físicos, podem eventualmente sair do ar, desaparecer, serem apagadas. Né? Então, você está dizendo que nessa data, essa página estava disponível. Tá certo? Então, nesse caso aqui, né, é também uma referência bibliográfica. A diferença aqui é que, em relação ao caso anterior, é que no anterior ele estava mais tratando um conceito e aqui ele está procurando, ele está informando, né, um detalhe, um fato bem específico. Tá? Mas em ambos os casos você tem uma fonte de onde você foi buscar a informação ou o conceito. Bom, ao final do seu relatório, com as referências completas, tá? Tendo o devido cuidado para não esquecer nenhuma citação importante, tá? Você vai fazer um checklist final para ver se o seu texto técnico-científico está sólido. Né? Uma nova leitura. Tá? Normalmente, quando a gente lê uma segunda vez, a gente acaba encontrando uma coisa aqui, outra ali, que passou despercebido. Né? E aí você tem que observar três aspectos. Primeiro, se é o que a gente chama de corretude, né? Ou correção. O texto está escrito corretamente? Esse é o ponto de partida. Né? Escrever errado, seja ortografia, pontuação, seja gramática, concordância, né, etc., depõe contra a sua competência técnica, porque alguém pode pensar, pô, a pessoa não sabe nem escrever, quanto mais, né, analisar um problema sofisticado de engenharia. Pode até ser que não necessariamente uma coisa leve a outra, mas é muito importante que o seu texto esteja, para começar a conversar, que ele esteja correto. Né? E veja, os editores de texto hoje, eles têm corretores ortográficos muito bons. Não só corretores ortográficos, hoje em dia eles têm corretores de gramática e até semânticos, né, com sugestões
né, de expressões ou de redundâncias que você está utilizando, que você deveria evitar. Quer dizer, são editores de texto que praticamente fazem por você esse trabalho de corretude, tá bom? Então, realmente não há justificativa para você entregar um trabalho com erros de português ou com falhas muito graves de pontuação e gramática, tá bom? Também uma atenção a figuras e gráficos, né? Figuras e gráficos, que aí a questão é o elemento gráfico que está naquela figura ou os dados de um gráfico numérico, de uma curva, né? Também ter atenção se os eixos estão claros, identificados, cada figura, cada gráfico tem que ter uma descrição, né, junto da própria figura, dizendo do que se trata aquela figura, tá bom? Deve ser também a figura referenciada no corpo do texto, né, dizendo no texto, você diz, de acordo com a figura 1, observamos isso, isso, isso. Então, na figura 2, ilustramos o conceito tal, tal e tal. Né? No texto você cita, mas cada figura tem lá o que a gente chama de caption, né? Que é como se fosse aquele texto que vai logo abaixo da figura, que descreve a figura de forma sintética. Bom, a outra questão que você deve observar, além da correção, é a completude. O texto está completo? Essa é uma outra questão. Né? Está faltando alguma informação, algum conceito importante para entender as conclusões? Tá certo? Aqui também entra a questão das referências bibliográficas. Porque um texto que você joga uma informação que não é sua, que você pescou de algum lugar e você não cita a fonte, ele está incompleto no sentido de que tem uma informação solta ali, que não foi você que obteve diretamente. Tá bom? Então a completude é se todos os elementos conceituais, as informações estão presentes. Se o texto tem introdução, desenvolvimento e conclusão bem encadeados e um sustentando o outro. A conclusão é sustentada pelo desenvolvimento. O desenvolvimento é uma sequência da introdução, tá certo? E, finalmente, terceiro e último ponto desse checklist é a clareza. Né? E aqui sim talvez seja a parte mais complicada, porque é mais subjetivo. Né? Um texto técnico-científico ele não deve ser extremamente rebuscado. Ele pode ser um texto direto, um texto não necessariamente curto, mas um texto que expõe com objetividade seus argumentos, seus conceitos, as suas conclusões. Tá? Não há necessidade, vamos dizer assim, de floreios, né? Do uso de termos muito complexos da língua, ou de figuras de linguagem, ou de elipses, ou de metáforas, enfim. Você pode ser bastante objetivo, tá? Mas objetividade não quer dizer, de novo, a história da completude, não quer dizer que você vai encurtar o texto a ponto de ficar faltando alguma coisa importante. Não, a objetividade é dizer o que tem que ser dito, o que precisa ser dito, apenas de uma maneira mais direta, sem, vamos dizer assim, sem encher linguiça, né, como se diz. Então, o texto é claro na exposição de seus objetivos, nos seus argumentos, nos seus conceitos. Aqui tem uma subjetividade, ou seja, quem vai ler o texto, que obviamente não é você, você escreveu, alguém vai ler. Essa pessoa que vai ler, vamos partir do princípio que ela não tem acesso a você. Então, ela não tem como ligar para você ou lhe mandar um WhatsApp e perguntar o que é que você quis dizer aqui nesse parágrafo. Tá? Vamos partir desse pressuposto que a pessoa não vai ter essa possibilidade. Né? É o pior caso, mas é um caso muito realista. Se você escrever um relatório que for publicado na internet, por exemplo, milhares de pessoas poderão ler o seu trabalho. Então, a questão é, uma pessoa minimamente conhecedora do tema, tá? Ao ler o seu trabalho, ela consegue compreender o que você escreveu? Né? E aí eu não estou falando de uma compreensão técnica, eu estou falando de uma compreensão de linguagem mesmo, da exposição, né? A lógica da sua exposição, a sequência com que você expõe os conceitos, né? De novo aquele encadeamento, introdução, desenvolvimento, conclusão, de uma maneira completa, mas também clara. Né? O leitor consegue entender com facilidade, a sua mensagem principal está clara. Né?
Então, essa da clareza, ela é mais subjetiva e a gente normalmente só consegue ter certeza absoluta disso de duas maneiras. Absoluta até forma de dizer, né? Dificilmente a gente tem 100% de certeza que o nosso texto está claro. Mas você tem duas possibilidades. Uma é você pedir para uma pessoa ler, uma pessoa que tenha condição de compreender tecnicamente o assunto, né? Minimamente, ler o seu material, uma pessoa próxima sua, que possa, digamos, fazer uma revisão do texto. Então, essa pessoa vai fazer uma revisão, talvez ela até identifique uma coisa ou outra de correção ortográfica, mas o ponto principal dessa revisão vai ser um pouco de completude. Se a pessoa for muito expert na área, ela pode dar por falta de alguma informação, mas fundamentalmente a clareza, porque aí mesmo que não seja uma pessoa extremamente expert, que conheça demais o tema, mas a clareza de um texto não depende de você conhecer tecnicamente o texto, no sentido estrito, né, de que você está expondo de forma lógica, que você tem conclusões a partir de argumentos, né, você tem uma sequência de texto, né, em que você vai partindo do mais simples para o mais complexo e chegando em conclusões, e que você tem mensagens, né, que ficam bem destacadas, tá bom? Então, um dos caminhos é esse, é alguém revisar o texto por você. Outro caminho vai ser só com o tempo, porque com a experiência e com muito tempo, se você precisar ser uma pessoa que venha a escrever muitos relatórios técnicos, não é o caso de muitos engenheiros, né? Nem todos os engenheiros vão precisar escrever muito. Eventualmente é preciso escrever, mas alguns vão escrever muito, outros menos. Se você tiver a oportunidade de ter que escrever muitos relatórios ao longo da sua vida, você vai pegar a manha, você vai aprender como é que se escreve um relatório claro, e aí nem vai mais precisar necessariamente de uma revisão. Mas isso requer muito treino. Para quem está iniciando ou para quem não tem a escrita de relatórios, né, como o seu ganha-pão ou como sua atividade principal, e se for um documento importante que você tem, você sente que é muito importante que ele seja claro, a melhor opção é pedir para uma pessoa da sua confiança fazer essa leitura. Bom, pessoal, nós vamos agora para o último tópico da nossa disciplina, que é o conceito de produtividade pessoal, para a gente fechar a disciplina. Tá? Nós vamos agora falar de você como pessoa produtiva, uma pessoa engajada e encaixada numa sociedade produtiva que espera que você contribua produtivamente para a sociedade. Para que você contribua produtivamente, você mesmo precisa ser uma pessoa que tenha alguns princípios de produtividade pessoal, ou seja, como é que eu posso ser uma pessoa organizada, preparada para entregar os resultados que são esperados de mim, né? Dentro dos prazos que são colocados e com o grau de complexidade que é demandado. Então, eu começo falando que, em termos aqui do nosso curso de graduação, tá certo? É importante você conhecer pelo menos 3 grandes grupos de aplicações de computador. E aí eu estou falando de computador porque todos nós hoje utilizamos computadores para desenvolver nossas atividades profissionais, né? Na engenharia especialmente. Então, você vai precisar de um editor de texto, né? Você vai precisar de linguagens de programação, que a gente subdivide aqui em 2 categorias, que eu já vou explicar. Começando com a edição de texto, existem 2 grandes famílias de editores de texto. Existe o editor LaTeX, tá? Que é um editor de código aberto. Tá? Ele tem uma abordagem bem diferente, por exemplo, do Microsoft Word. Tá? O Microsoft Word ele é um editor em que você escreve e vai compondo a página exatamente como ela será impressa, ou seja, o que você vê na tela do Word é o que vai ser impresso, é o que vai ser produzido, né, como um PDF, também um arquivo PDF. Né? E assim como o Word, existem vários editores similares, derivados do Word, similares ao Word, né? de vários fabricantes, mas o Word da Microsoft talvez seja aí o representante mais conhecido. O LaTeX ele funciona de uma maneira completamente diferente.
No LaTeX você desenvolve um texto como parte de uma linguagem de programação. O LaTeX é como se fosse uma linguagem de programação para gerar textos. Tá? Então você digita sempre num arquivo de texto puro, muito simples, você não vê na tela o que vai ser impresso ou produzido no PDF. É bem curioso, né? Por isso ele é bem mais difícil. Mas para textos técnicos, tá? Não vou dizer para você escrever textos literais, mas textos técnicos em que você vai ter muitas equações, muitos gráficos, muitas curvas, muitas figuras, tá? Os editores do estilo do Word, eles sofrem muito para fazer uma boa gestão dessas informações de índice, seção, subseção, numeração de equação, numeração de referências. Tudo isso no LaTeX ele já foi pensado para gerenciar esse conjunto de informações para você. Então, o que você perde em um certo grau de, digamos assim, de abstração, porque você não está vendo na hora o que vai ser produzido, você tem que dar um comando, ele roda uma espécie de compilador e gera o arquivo PDF, por exemplo, para você ver. Tá? É diferente do Word que você está escrevendo e aquilo ali já é o resultado que você vai gerar, seja impresso em papel ou gerando um arquivo PDF, por exemplo. Tá? Eu não vou ter tempo aqui, nem é o objetivo aqui do curso, de aprofundar muito esse assunto, mas eu encorajo que vocês aprendam o LaTeX. Tá? É um aprendizado que vocês vão levar para a vida toda, tá certo? E particularmente no curso de graduação, muitos relatórios que vocês vão escrever, eventualmente algum trabalho de pesquisa que vocês façam durante o curso e futuramente até numa pós-graduação, se for o caso, o LaTeX vai ser sempre a melhor opção para textos técnicos de engenharia, tá bom? Em relação ao Word. As linguagens, elas são importantes para você desenvolver aplicações e também para você fazer simulações. As simulações, elas podem ser feitas com linguagens de computação científica. E aqui eu estou colocando dois exemplos, o Octave e o MATLAB. Essas duas linguagens, elas são bastante simples de aprender e são muito poderosas no sentido científico. Um exemplo simples. Essas duas linguagens tratam matrizes da mesma forma que elas tratam números. Você pode somar matrizes, você pode multiplicar matrizes, né? Você pode inverter matrizes, tudo com comandos já prontos. Você não precisa programar uma rotina específica. Na verdade, já existe um comando pronto no Octave ou no MATLAB, por exemplo, para toda a manipulação de matrizes de forma nativa, o que facilita muitos experimentos, muitos cálculos, né? Eles também desenham gráficos, né? Então, são linguagens que são muito simples de aprender, tá? Elas não demandam um aprendizado complexo de programação e que têm muitas facilidades para o tratamento de conceitos científicos. Muitas e muitas funções matemáticas, né, já estão pré-definidas e disponíveis nessas duas linguagens. A diferença dos dois, o Octave é de código aberto e disponível, é free, gratuito. O MATLAB é uma ferramenta proprietária pago. O MATLAB ele é um pouco mais rápido do que o Octave e tem também mais comandos. Eles têm umas coisas chamadas toolbox, que são conjuntos de comandos temáticos, tá? E até por ser uma ferramenta paga, o volume de opções de comandos é bem maior. Para estudantes não é tão caro, vocês podem verificar, se tiverem interesse, a versão de estudante que vocês podem usar durante o curso de graduação. O Octave, de uma maneira geral, para os propósitos do curso de graduação da gente, deve ser suficiente também. Não é necessário obrigatoriamente você comprar um MATLAB tendo o Octave, tá bom? Eles são bastante equivalentes, pelo menos para experimentos mais simples, uso de cálculo matricial e similares. Para
aplicações de programação, desenvolvimento de aplicativos, tratamento de dados e outros experimentos de capacidade mais sofisticada, como, por exemplo, se você for estudar inteligência artificial, você precisa de uma linguagem mais poderosa do ponto de vista da velocidade de processamento. O MATLAB e o Octave, eles conseguem essas mágicas de inverter uma matriz com um único comando às custas de uma maior lentidão no processamento desses comandos. Tá certo? Não dá para a gente entrar em detalhes a razão disso, mas existe aí uma espécie de toma lá da cá, uma troca. Você ganha em simplicidade, você ganha em inúmeros comandos pré-definidos, prontos para usar em várias situações importantes, no caso do MATLAB e do Octave, mas há um prejuízo grande na velocidade de execução desses comandos. Tá? As linguagens de programação como C, C++ e Python, elas não dispõem das mesmas facilidades a princípio, nativamente, como tem o MATLAB e o Octave, elas são, porém, muito mais velozes. Ok? Por outro lado, hoje em dia existem muitas bibliotecas que alguém já desenvolveu em C, C++ ou Python e que disponibiliza na internet. Então, alguém criou uma biblioteca que faz manipulação de matrizes em C. Essa biblioteca está disponível, você baixa. Alguém se deu o trabalho de fazer isso por você, tá certo? E aí você acaba tendo a mesma facilidade que teria no Octave e no MATLAB, né? Porque, de fato, alguém desenvolveu essa biblioteca, por exemplo, de manipulação de matrizes, tá certo? A estrutura de programação também, orientação a objeto, é um pouco mais sofisticada nessas linguagens que eu estou chamando de programação geral, tá certo? A linguagem Python, em particular, é muito popular atualmente, tem muitas bibliotecas e é uma sugestão para aqueles que quiserem aprender uma linguagem que vai ter uma durabilidade aí por muito tempo e com muitas possibilidades de uso em vários tipos de aplicação, inclusive nessa área de inteligência artificial. Ela tem sido muito utilizada, existem muitas bibliotecas com algoritmos relevantes nessa área disponíveis em Python. Como ser mais produtivo com o seu tempo? Ali, nesse slide anterior, eu falei de algumas ferramentas, tá bom? Agora vamos, propriamente dito, falar de você. Como é que você pode ser produtivo com o seu tempo? Bom, primeira coisa é levar em conta que o trabalho que você vai fazer, tá? Pode ser o seu estudo também, pode ser um trabalho que você vai desenvolver. Ele depende do tempo que você dedica, claro, você precisa dedicar tempo, né, a esse trabalho, mas também depende da intensidade de foco, ou seja, de quão concentrado você está durante esse tempo dedicado, tá certo? Então não basta o tempo, é preciso ter concentração e foco. Se você alia uma alta concentração, pode até ser que o tempo dedicado não seja necessariamente tão grande e você alcance o mesmo resultado. Para isso, você precisa planejar o seu tempo e também você precisa ter algumas estratégias para ter esse foco. Do ponto de vista do tempo, como é que você pode planejar o seu tempo? Você deve ter, obviamente, uma agenda, um calendário, em que você tem os seus compromissos fixos e eventuais estabelecidos, uma rotina relativamente bem definida de horários, né, durante a semana, por exemplo, um planejamento semanal, né, com base na sua rotina, com base no seu calendário, você também alocar, por exemplo, períodos do dia para você estudar dentro dessa agenda, né? Possibilidade de, a partir disso, você fazer uma revisão diária antes de iniciar o dia ali cedo, melhor dizendo, e ao final também, né, para ver o que é que você alcançou, né? Ter uma atenção para os períodos do dia em que você é mais produtivo, né? Então, existem pessoas que têm, de fato, períodos do dia que elas são mais produtivas. Por exemplo, elas conseguem mais foco, né?
Tem pessoas mais noturnas, tem pessoas mais diurnas, tem pessoas que de repente não têm necessariamente essa preferência, tanto faz. Mas se houver esse período do dia, ou por exemplo, que tem um período do dia que a sua casa está mais calma, né? Você pode ter uma atenção maior com esse período e, por exemplo, alocar horários de estudo aí. E buscar algum equilíbrio entre vida acadêmica e pessoal. A engenharia é um curso muito demandante e vocês certamente terão que abrir mão de muitas oportunidades, né, de passeios, de viagens, de festas, né, nas vésperas de prova, e mesmo durante os semestres, né, é natural, se vocês quiserem fazer um curso de excelência, vocês vão ter realmente que fazer esses sacrifícios, né? O que não significa abrir completamente mão da vida pessoal, tá? Assim como também não dá para você ter uma vida pessoal de quem não estuda, né? De quem não é um estudante e viver, né, só nas baladas. Tem que ter esse equilíbrio, tá? Haverá períodos em que a universidade, o teu curso vai demandar muito de você, aí você vai ter que fazer esses sacrifícios. Haverá alguns períodos mais leves, haverá as férias, claro. Então você vai jogando com esses momentos para ter esse equilíbrio, tá? Mas tendo flexibilidade para em algum momento priorizar um ou outro. Ainda sobre a sua produtividade, tá? É importante você ter uma noção das tarefas que você precisa fazer, né? Uma listagem, tá? Algum sistema em que você anote num caderno, numa agenda, num aplicativo. É importante que não esteja tudo na sua cabeça, porque a gente esquece, tá? E outra coisa, quando você não tem essas tarefas bem organizadas, isso gera normalmente ansiedade, preocupação de você estar deixando escapar alguma coisa, ok? Então, de alguma maneira, organize a lista de tarefas, coisas que estão em andamento, coisas que precisam ainda iniciar, né, que vão ser feitas, coisas que vão acontecer, né, tá certo? E vamos, a partir dessa lista de tarefas, você pode priorizar as tarefas, classificando elas em importante, quanto à importância e quanto à urgência. Tá? Então, as tarefas mais relevantes, as prioridades número 1, elas estão aqui. São as tarefas urgentes e importantes. Tá? Ou seja, é alguma coisa que precisa ser feito imediatamente e que, se não for feita, a consequência é relevante. Tá? As tarefas que nem são urgentes e nem são importantes, essas podem ficar na prioridade 4. Né? Ou seja, você vai registrá-las e você acompanha, tá? Mas você tem tempo para fazê-las e, pelo visto, por não serem importantes, você pode escolher fazê-las ou não em função de como está a sua situação de tempo, as suas outras prioridades, tá bom? E existe aquela situação intermediária das tarefas que são urgentes, mas não são importantes, e das tarefas importantes, mas não urgentes. Essas aqui você pode ficar à vontade de escolher a prioridade, né? Mas, normalmente, a urgência ela te obriga a tomar uma decisão mais cedo, né? Porque se é urgente, significa que algum prazo está se esgotando e você tem que avaliar se, por não ser importante aquela tarefa, você pode abrir mão dela e deixar esse prazo vencer, né? Então, a gente tem que ter uma certa atenção com a urgência, porque ela nos obriga ali a uma ação imediata, tá? Mas aqui o 2 e o 3, eles são mais ou menos equivalentes, é uma questão de você fazer escolhas de como você quer tratar essas duas categorias, tá bom? Esse tipo de priorização, ele nos ajuda, né, a ter focos, né, e a ver aquilo que salta aos olhos como, digamos assim, as primeiras prioridades, né, que a gente deve ter na alocação do nosso tempo. Finalmente, no último slide,
ainda sobre como ser mais produtivo, né? Eu falei que a questão da intensidade de foco é importante, então os aspectos ambientais são importantes, ou seja, você tem que estar bem pessoalmente, bem alimentado, hidratado, um bom sono, um mínimo de movimentação física, né, de exercícios, isso te dá um bem-estar pessoal, físico e mental, que permite que você tenha aquela concentração. O estudo em isolamento significa um estudo sem muitas distrações, né? Isso seria o ideal, um espaço, um momento de estudo, de silêncio, de foco, né? Tá? Nem sempre é possível, mas você pode buscar isso sempre que for possível. E a sugestão de que cada hora de estudo corresponda a 10 minutos de intervalo, esticar as pernas, né? Tomar uma água, né? Conversar um papo rápido com uma pessoa ou outra da família. Tá? Ajuda também em manter esse foco, porque você faz um breve intervalo, tá? E retoma na sequência. Durante as aulas que vocês vão ter nesse curso de Engenharia de Telecomunicações, procurem aproveitar o momento da aula. Vocês, durante a aula, uma escuta ativa, ou seja, uma escuta com atenção. Oportunidades de participação na aula, perguntas, mas não só perguntas, você também pode, em muitas disciplinas é possível você também relatar notícias que você viu, situações que você vivenciou, que você soube de uma pessoa conhecida sua que vivenciou, que possam ter relação com a disciplina, tá certo? E aquilo enriquece, o professor normalmente gosta desse tipo de participação, porque enriquece, é como se estivesse ajudando a dar exemplos, né? Tá? E finalmente fazer anotações, né, daqueles pontos fundamentais que você observou durante a aula, desde que você tenha uma escuta ativa, é natural que você também consiga fazer essas observações para um estudo posterior. Tá bom? Então, pessoal, essas últimas dicas elas são importantes para que você justamente tenha aquela condição, né, de você ter o tempo dedicado, que é importante, mas você também ter o foco, certo? Essas duas coisas. Juntando a isso um calendário, uma agenda bem organizada e uma lista priorizada de tarefas. Tá? Esse conjunto de elementos, mais aquelas ferramentas que eu falei no começo, uma ferramenta de adição de texto, uma ferramenta para desenvolvimento de simulações e estudos matemáticos e também desenvolvimento de aplicações, você está, digamos, com todos os elementos necessários para ser um estudante e futuramente um profissional produtivo, tá? Que aplica bem o seu tempo, que alcança os resultados esperados de você com qualidade e com atenção e respeito aos prazos, né, que são estipulados, tá bom? Eu desejo a todos muito boa sorte na sequência do curso de Engenharia de Telecomunicações. Eu dou outras disciplinas no curso, então em algum outro momento provavelmente iremos nos encontrar. Eu espero que o curso tenha sido importante para vocês compreenderem melhor o que é essa profissão de Engenharia de Telecomunicações, o que é a engenharia de uma maneira geral, né? E os aspectos, digamos assim, mais pessoais, né, de gestão, de projetos, de produtividade pessoal, a questão da escrita de relatórios, que a gente viu nessas últimas aulas, né, formam aí aspectos de metodologia científica também, metodologia de trabalho, né? Então que o curso tenha somado numa visão profissional e também numa visão pessoal de como você se posicionar, de como você tem uma postura profissional, né, daqui para frente. Tá? Boa sorte a todos e até uma próxima vez.